Uma produção, Canal Além do Tempo. A peste negra foi uma das maiores tragédias da história da humanidade e mudou profundamente o rumo da Europa no século XIV. Hoje vamos mergulhar nessa história impressionante, mostrando como uma epidemia devastadora se espalhou por cidades inteiras, destruiu famílias, gerou pânico coletivo e deixou marcas que ecoam até hoje. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque entender o passado é essencial para compreender o presente. Para começar, precisamos entender o contexto da Europa medieval. No início do século XIV, o continente estava passando por transformações importantes. A população tinha crescido muito desde o século anterior, a economia se expandia com o comércio, as cidades ficavam mais cheias e agitadas e novas rotas conectavam o Oriente e o Ocidente. No entanto, esse crescimento vinha acompanhado de sérios problemas. A higiene era precária, o saneamento básico praticamente inexistia e os ratos circulavam livremente pelas ruas, dentro das casas e até mesmo nos navios. Foi nesse cenário que a peste bubônica encontrou terreno fértil para se espalhar. A doença é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida principalmente pela picada de pulgas que viviam nos ratos. Os primeiros relatos da peste negra na Europa datam de 1347, quando navios vindos do Mar Negro chegaram aos portos do Mediterrâneo carregando mais do que especiarias e mercadorias. Eles traziam também passageiros indesejados, ratos infectados e suas pulgas. A partir daí, a doença se espalhou com uma velocidade assustadora. As descrições da época são chocantes. Em questão de poucos dias, uma pessoa podia sair aparentemente saudável e logo começar a apresentar sintomas terríveis. Febres altíssimas, dores de cabeça insuportáveis, vômitos e a formação dos chamados bubões, que eram inchaços escuros e dolorosos nas axilas e na virilha. Muitos doentes sangravam pela boca e pelo nariz, e o corpo ficava coberto de manchas negras, resultado de hemorragias internas. Era daí que vinha o nome peste negra. A taxa de mortalidade era altíssima. Estima-se que, em alguns lugares, mais da metade da população tenha morrido. Cidades inteiras viraram cemitérios a céu aberto. Os cadáveres se acumulavam tão rápido que faltavam pessoas para enterrá-los, e muitos eram queimados em grandes fogueiras ou jogados em valas comuns. O medo se espalhava mais rápido que a própria doença. Famílias abandonavam seus parentes doentes, vizinhos deixavam de se falar, e até sacerdotes e médicos tinham medo de se aproximar dos infectados. É importante lembrar que naquele tempo a medicina não tinha os recursos que temos hoje. A teoria dominante era a dos humores do corpo, e ninguém entendia realmente a origem da peste. Muitos acreditavam que era um castigo divino, um sinal da ira de Deus contra os pecados da humanidade. Outros achavam que era causada por ar poluído ou por alinhamentos astrológicos. Essa falta de compreensão gerava desespero, e em meio a esse pânico surgiram perseguições injustas. Em várias regiões, as comunidades judaicas foram acusadas de envenenar poços e espalhar a peste. Essa mentira resultou em massacres, expulsões e ainda mais sofrimento em meio ao caos da epidemia. Ao chegar ao Gólgota, os condenados eram pregados ou amarrados à cruz. Em geral, as mãos ou os pulsos eram fixados com pregos, assim como os pés, e o corpo ficava suspenso. A morte poderia levar horas ou até dias, dependendo da resistência da pessoa, e geralmente ocorria por asfixia, já que a posição dificultava a respiração. Além disso, havia perda de sangue, desidratação, dor intensa e humilhação pública. Era um processo calculado para causar sofrimento extremo. No caso de Jesus, os relatos apontam que ele foi crucificado ao lado de dois criminosos. Acima da sua cabeça foi colocada uma inscrição em latim, grego e hebraico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase, embora escrita como motivo da condenação, tinha também o objetivo de ironizar e desmoralizar sua imagem diante da população. A crucificação, portanto,
Era tanto um ato de execução quanto um espetáculo de propaganda política e religiosa. O momento da morte de Jesus é descrito com dramaticidade nos textos antigos. Há registros de que o céu escureceu e que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, símbolos que, para a tradição cristã, carregam significados profundos. Após a sua morte, o corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia e colocado em um túmulo escavado na rocha. Para os seguidores de Jesus, aquele era um momento de profunda dor e desespero, pois viam nele a esperança de transformação. Historicamente, a crucificação de Jesus representa um marco. Independentemente das crenças religiosas, o fato é que aquele acontecimento se transformou em um ponto de virada para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A crucificação, seguida da crença na ressurreição, se tornou o centro da fé cristã, que cresceu e se espalhou pelo mundo, moldando culturas, leis, artes e até a forma de contar o tempo, já que o calendário ocidental é baseado no nascimento de Cristo. Mas é importante analisar esse episódio também pelo ponto de vista histórico. A crucificação era uma prática comum dos romanos, aplicada para manter a ordem e sufocar qualquer ameaça. Nesse sentido, Jesus foi tratado como outros condenados políticos. No entanto, o que o diferencia é a forma como sua morte foi interpretada e transmitida. Para seus seguidores, não foi apenas uma execução, mas um sacrifício com significado espiritual. Essa interpretação fez com que a cruz, um símbolo de dor e humilhação, se transformasse em sinal de fé e esperança. Com o passar dos séculos, a crucificação foi representada de inúmeras formas na arte. Pintores, escultores, escritores e cineastas buscaram retratar o drama desse momento. Cada época colocou seu olhar sobre a cena, destacando ora o sofrimento humano, ora a glória espiritual. Essa multiplicidade de representações mostra a força que o episódio teve na imaginação coletiva. Outro ponto relevante é como a crucificação de Jesus serviu de inspiração para movimentos sociais e políticos. Ao longo da história, muitos líderes e pensadores lembraram da figura de um homem simples, que falava de amor e perdão, sendo executado como criminoso por desafiar estruturas de poder. Isso se tornou um exemplo de resistência, de coragem diante da injustiça e também de entrega em nome de ideais.